seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Marielle Dombrowski e nessa aula de hoje eu vou falar para vocês um dos atalhos para que você consiga de fato alcançar aí um ganho, faturamento, remuneração de mais de 10k na engenharia civil. E antes da gente começar essa aula e abordar esse assunto aqui, eu vou pedir para você já se inscrever no canal e também já deixar o seu like aí no vídeo para eu saber que o conteúdo está bom, que está agregando e que está contribuindo aí para o conhecimento e também para o crescimento de vocês, tá? Já faz isso agora para vocês não esquecerem. E vamos lá então, o que seria esse atalho, né? Qual que é esse atalho que faz a gente alcançar faturamentos maiores de 10k na engenharia civil? E, gente, eu vou falar para vocês, é uma coisa simples. E esse atalho seria justamente você fidelizar os clientes que você acaba abordando e prestando serviço. Porque aí você consegue prestar mais e mais serviços para esse cliente que você já teve esse primeiro contato. E o que seria, fidelizar, com o cliente a sua prestação de serviço? Antes de você fidelizar, tem a parte de captação, né? Então, antes de fidelizar, a gente precisa captar esse cliente. E você pode abordar esse cliente, captar esse cliente de duas formas. Então, você pode estar abordando esse cliente no online e no offline. E o que seria isso? No online, a gente acaba se posicionando nas redes sociais, mostrando um pouquinho desse serviço, da sua prestação de serviço, para as pessoas terem conhecimento. E eu falo aqui para você que se você ainda não tem nada na internet, se você não posta nenhum conteúdo, nada a respeito da sua prestação de serviço, olha, meu amigo e minha amiga, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, porque a gente sabe que a maioria das pessoas hoje estão nas redes sociais, acabam tendo acesso ali todos os dias às redes sociais e, de certa forma, acabam procurando prestação de serviço também pelas redes sociais. E eu digo isso porque muitos clientes chegaram até mim através de uma procura, por exemplo, no Google ou no Instagram e acabou encontrando o meu perfil e entrou em contato comigo. E eu sei disso porque eu sempre acabo perguntando, Ah, que legal! E como é que você chegou até mim? E as pessoas acabam falando. Então eu vi que essa parte do online, gente, acabou ajudando muito. Então a gente pode estar captando clientes, pelo online e também pelo offline. E o offline já entra essa parte, por exemplo, de indicação, quando as pessoas acabam te indicando, ou quando você entra em contato de fato com esses clientes. Então, antes de você fidelizar um cliente, você precisa captar esse cliente. Então, você pode fazer dessas duas formas, tanto online quanto offline. Depois que você capta esse cliente, você precisa aí fazer a prestação de pelo menos de um serviço para esse cliente. Então, depois que você fez essa captação, você presta um serviço para esse cliente, dá o seu melhor, entrega até um pouquinho a mais do que você foi contratado, justamente para esse cliente ficar assim, opa, gostei dessa pessoa, gostei da prestação de serviço dela. E ela vai querer te contratar para as demais obras ou demais atividades, demais serviços, justamente que esse cliente vai ter de demanda e que você é a pessoa que pode estar ajudando e fazendo essa prestação de serviço. E na minha área, que é de engenharia de custos, a gente tem vários tipos de clientes. A gente tem incorporadoras, a gente tem construtoras, a gente tem arquitetos, a gente tem engenheiro de projetos e também a gente tem aí o cliente final, que pode ser um investidor, por exemplo, ou uma pessoa que queira ali construir alguma casa, algum empreendimento e que você tenha acesso a essa pessoa. Então, a gente tem um leque muito grande de clientes nessa área de engenharia de custos. E você pode abordar esse cliente, fazer essa primeira prestação de serviço para uma obra e você fechar depois para demais obras que esse teu cliente vai executar ou vai incorporar, enfim. E eu falo para vocês que não somente isso,
mas vocês podem fechar mais de um contrato referente à construção de uma obra. Ou seja, você prestar mais de um serviço para uma única obra, né? E a gente tem essa possibilidade dentro da engenharia de custos. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria isso, qual que é a minha experiência que eu tenho sobre isso e espero que esteja contribuindo aí para vocês. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. E eu queria que vocês pensassem aqui comigo que esse cliente que você vai estar abordando, seja incorporadora, construtora, engenheiro de projetos, arquiteto ou até mesmo aí o cliente final, esse teu cliente ele vai ter uma obra em andamento apenas, mas após que terminar essa obra, provavelmente ele vai começar outra, ou até mesmo ele pode ter várias obras em andamento. Então pensa só. E quando você apresenta a sua prestação de serviço, sempre vai ser primeiro, né, o teu cliente vai querer sentir como é que é o teu serviço, né, a tua prestação, quais que são os benefícios, se realmente vai funcionar para a empresa dele, para a construtora dele, incorporadora, enfim, dependendo de qual seja a finalidade ali de construção. E no caso, esse cliente, então, ele sempre vai estar assim, com um pezinho atrás, até conhecer o teu serviço. Então, quando você faz a primeira prestação de serviço, por isso que eu acabo falando de a gente sempre entregar um pouco a mais. Porque vai ser decisório para o teu cliente se ele vai continuar com você ou não, se aquilo foi bom para ele ou não. E aí, vamos supor que você pegou um cliente, que você fez essa primeira apresentação da sua prestação de serviço, e esse cliente tem aí 5 obras no ano. Pensa só, se esse cliente gostou da sua prestação de serviço, ele vai querer te contratar para as demais obras. E se você focar somente nesse cliente, você vai ter aí 5 contratos de prestação de serviço no ano, né? Se você fechar com esse cliente que, por exemplo, faz 5 obras por ano. Só que aí eu digo para vocês que na área de engenharia de custos, na verdade, a gente pode ampliar isso ainda muito mais. Por quê? Porque, no caso, na área de engenharia de custos, eu sempre acabo comentando muito aqui sobre a tríade, né? Que eu chamo de tríade de custos, que é a viabilidade, né? Quando a gente faz um orçamento de viabilidade, na verdade, a gente não tem todos os projetos ainda, então a gente estuda mais, no caso, a rentabilidade que aquele projeto vai ter para o cliente, né? Então, é uma forma de prestação de serviço que a gente acaba fazendo. Após isso, você pode também fazer o orçamento executivo, que seria aí quando você já tem todos os projetos, e quando a obra de fato for iniciar, né, for de fato ser executada, você pode fazer o acompanhamento aí de controle de custos dessa obra. Então, olha só. Olha que oportunidade que a gente tem dentro da engenharia de custos, que na vez de apresentar somente uma prestação de serviço para cada obra, no caso a gente pode apresentar esses 3 tipos de prestação de serviço para cada obra. Então, no caso, como eu falei aqui para vocês, se vocês fecharem com um cliente que tem 5 obras no ano, na verdade, você pode fechar aí 15 contratos com esse cliente, justamente que você pode passar aí pela viabilidade, pelo orçamento executivo e pelo controle de custos por cada obra. Então, olha só, se vocês forem colocar aí na ponta do lápis, 15 contratos é mais de um contrato que você já tem fechado por mês. E isso, gente, acaba facilitando e muito você alcançar aí os tão desejados, por exemplo, mais de 10K dentro da engenharia civil. Então, acaba se tornando muito fácil você chegar nisso dessa forma, porque você tem um leque muito grande, né? O bom da engenharia de custos é que você acaba participando, no caso, a vida útil inteira praticamente de um projeto. Então, você não vai prestar serviço somente em um momento daquela obra e depois você vai para outra obra. Não, gente, eu falo aqui para vocês que vocês têm que sempre puxar como gancho. Então, se você fez o orçamento aí de viabilidade, você já mostra o próximo passo para o teu cliente. Você já mostra que você pode fazer o orçamento executivo. Depois que você apresenta o orçamento executivo, você pode mostrar para o teu cliente que você pode fazer o controle de custos durante a execução.
construção. Então, em uma única obra, você consegue fazer essas três frentes, né? Essas três demandas de serviço. E se você já pega um cliente desses, né, com 5 obras, por exemplo, no ano, a gente sabe que tem construtoras maiores que tem muito mais. No caso, você consegue ter vários contratos fechados no ano. E detalhe, gente, eu estou falando aqui para vocês apenas de um cliente. Eu não estou falando de vários clientes. Eu estou falando apenas de um. Então, para vocês verem essa oportunidade realmente que o mercado, que essa área de engenharia de custos traz para nós que somos prestadores de serviço. E vocês conseguem ver que não é difícil você fidelizar um cliente. Não é, gente. Mas são essas informações que eu tô passando aqui para vocês, que no caso a gente acaba adquirindo na vivência mesmo, né? Porque vocês podem ver que não tem nenhum curso que vai te ensinar isso, porque é justamente o que a gente acaba aprendendo na prática com os nossos clientes. E eu estou passando isso daqui para vocês, porque realmente às vezes é um ponto que você não prestou atenção e que você pode fechar muito mais contratos a partir disso que eu estou passando aqui para vocês. Então, deixo aquele dica para vocês. E assim, vocês podem ver por outras questões, isso acaba acontecendo no mercado, né? Não é difícil você fidelizar um cliente. Vou dar um exemplo aqui. Quando, vamos supor aqui, provavelmente você já estragou o teu carro ou tua moto, enfim, e se teve algum probleminha que apareceu e você acabou levando em um mecânico, né? Vamos supor que esse mecânico aí resolveu para você de uma forma rápida e eficiente, que você gostou muito daquele mecânico, que ele resolveu rápido, né? Porque a gente sabe que também, por exemplo, pode acontecer de você levar num mecânico e não resolver, mas nesse exemplo aqui, vamos supor que você encontrou um mecânico que você fala assim, nossa, gostei desse profissional, né? E você sabe que a partir dali, né, tudo que for acontecer de problema no teu carro ou na tua moto, você vai lembrar desse mecânico. Você vai falar assim, olha, não, aquele cara já resolveu o problema pra mim, foi eficiente, gostei do trabalho dele, eu vou pegar e vou retornar a esse mecânico. E isso acaba acontecendo. E isso, gente, são coisas que acabam realmente fidelizando. Então, quando eu precisar daquela prestação de serviço, eu vou lembrar daquele profissional. E a única diferença, gente, é que um mecânico, né, se der um probleminha no teu carro, enfim, você vai acabar levando aí, por exemplo, de 1 em 1 ano naquele profissional para prestar serviço, né, realmente para você, né, se tiver algum problema no teu carro. Já nessa área, né, de engenharia de custos que você acaba abordando incorporadoras, construtoras, arquitetos, engenheiros, enfim, é num curto período de tempo. Então você precisa daquilo em todas as obras e é uma obra atrás da outra e são várias obras em andamento. Então, gente, é fácil você acabar fidelizando, né, um cliente. Só vocês precisam ter esse olhar, essa jogada de você apresentar essas outras demandas durante a vida útil do projeto, né? E, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês, né, um dos últimos clientes que eu acabei fechando aí, contrato com ele, eu apresentei aí o orçamento de viabilidade de construção da obra, de um empreendimento grande, se eu não me engano eram 12 torres de 4 pavimentos, né? Então era aí perfil Minha Casa Minha Vida, ou melhor dizendo, agora é Casa Verde e Amarela, né? E eu acabei fazendo a viabilidade para esse cliente. E esse cliente, gente, na hora que eu apresentei a viabilidade, na reunião de entrega, né, desse serviço, a gente já acabou fechando aí o orçamento executivo. Então, eu já saí da reunião de entrega com outro contrato fechado que a gente já tinha alinhado do orçamento executivo. E quando entregar o orçamento executivo, eu já vou apresentar aí o controle de custos. Então, só para vocês verem que isso realmente acontece. E isso somente para uma obra. E já tem mais obras que já estão previstas para iniciar já de imediato, que a gente vai fechar esses mesmos serviços para essas outras obras. Então, olha a demanda de serviço de apenas um cliente que a gente tem. E ainda falo para vocês que, assim, tem outros casos ainda. Esse cliente gostou, né, do meu serviço, que ele falou assim, olha, eu quero que você também faça uma proposta para mim, para você participar dos projetos, justamente
de avaliar o que realmente ajuda a economizar, quais que são as melhores tomadas de decisões, né? Às vezes alguma troca de metodologia construtiva, porque muitas coisas também a gente acaba avaliando isso, que realmente, por exemplo, traz economia para a obra, mas quando já está o projeto definido, a obra praticamente iniciando, a gente não consegue fazer esse estudo e fazer essas trocas que a gente sabe que reduz o custo da obra. Então ele já falou, olha, faz uma proposta para mim que você consiga aí participar da redução de custo desses projetos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso, gente, é você saber fidelizar o cliente e que ele entenda o valor que você tem para ele. Então, assim, não é uma coisa difícil, sabe? E ainda, gente, tem uma outra vantagem aí por trás de você fidelizar um cliente. O que acontece? Porque quando a gente acaba fidelizando um cliente, a gente acaba prestando vários serviços para esse cliente. Você tem basicamente um contrato, digamos que fixo, né, com aquele cliente, né? Então, automaticamente, o que acaba acontecendo? Automaticamente, gente, o que acontece é que as outras pessoas vão te ter como referência e vão acabar te indicando. E não sei se vocês já perceberam, mas o mundo da construção civil é muito pequeno. Provavelmente você deve estar aí se identificando, porque eu já trabalhei em outras cidades, né? Hoje, atualmente, eu trabalho em Curitiba e já trabalhei também em outras regiões, aí, por exemplo, de Santa Catarina. E, gente, é incrível como todo mundo se conhece. Às vezes, tu vai falar de um profissional e daí você vai ver, nossa, mas eu conheço essa pessoa. Justamente porque o mundo da construção civil, digamos, é uma bolha que a gente vive, né? A gente acaba vivendo isso diariamente, enfim, colegas de profissão, às vezes colegas aí de faculdade, enfim, a gente acaba se conhecendo, né? E ocorre muito essa questão da indicação. Eu até pergunto para vocês aqui, provavelmente você já acabou indicando alguém da construção civil, ou se já te pediram alguma indicação, às vezes você não tinha quem indicar. Só para vocês verem que realmente acontece, né? Sempre tem aquela perguntinha, mas se tem alguém para indicar que faça tal coisa? E ainda eu vou falar aqui para vocês que esse mesmo cliente que eu comentei para vocês, ele chegou para mim através da indicação, por exemplo, de um outro cliente. Então, olha só, gente, quando você entrega um bom trabalho, um bom serviço, automaticamente as pessoas vão te indicando para outras pessoas, justamente porque você prestou um bom serviço e que você é, de certa forma, de confiança. Então, quando você presta um bom serviço, o mercado vai te indicando automaticamente. E a pergunta que eu fiz para vocês provavelmente já chegaram para vocês e pediram, por exemplo, a indicação de um engenheiro, a indicação, por exemplo, de um orçamentista, né? E já aconteceu comigo várias vezes, né? Das pessoas acabarem me mandando mensagem falando, Marielle, você tem alguém aí para indicar da área de projetos? Marielle, você tem alguém para indicar aí algum engenheiro que possa fazer isso? Marielle, você conhece algum comprador aí da área de construção civil? E realmente porque a gente acaba vivendo nesse mundo no caso de fazer indicações, porque é um mundo que a gente vive e é um mundo pequeno que é incrível como todo mundo se conhece. Sério, eu fico de cara com essas coisas, que sempre acaba acontecendo em uma conversa, por exemplo, com os amigos, acabar falando assim, tal pessoa, eu falei, nossa, eu conheço, já trabalhei com essa pessoa lá, não sei aonde, às vezes é outra cidade, e acaba acontecendo, né? Então, só para vocês verem que essa parte da indicação vem automaticamente, e isso também vem de consequência quando você acaba fidelizando o contrato aí com o cliente, porque as pessoas vão ver que você está fixo com tal cliente, né, com tal construtora, tal incorporadora, e vai acabar te indicando aí para demais clientes daquela área. Então isso vem automaticamente, vocês entendem? Vocês conseguem ver que uma coisa vai puxando a outra? E eu falo para vocês aqui que tem muitas pessoas, né, conforme eu falei, que são novas aí, talvez, que me acompanham e que estão nessa área, eu falo, gente, se dediquem e entreguem o melhor para o teu primeiro cliente. Quando você entregar o teu melhor aí pelo teu primeiro cliente, você vai ver as coisas acontecendo assim rapidamente. E ainda eu vou falar aqui para vocês algumas dicas, que é o seguinte,
nesse teu primeiro cliente, se você ainda está trabalhando, né, com a captação desse primeiro cliente realmente que você vai começar a fidelizar, gente, eu digo para vocês, sempre dê o seu melhor, sempre entregue um pouquinho a mais do que você foi contratado e sempre seja íntegro. E eu pergunto para vocês, que cliente não quer um profissional desse perfil? E quando você entrega isso para o teu cliente, basicamente, isso são coisas simples de você fazer, né? De você se comprometer, você vai ver que não tem como não dar certo. E eu ainda falo aqui para vocês, né, que por acaso se algum de vocês ainda tá travando e pecando, no caso, se sentindo não tão confiante para abordar esse primeiro cliente, eu vou falar para vocês que uma coisa vocês não podem falhar, além das que eu já comentei, mas essa é muito importante. O que não pode falhar, gente, é a falta de confiança do teu cliente sobre a sua prestação de serviço. Então, para isso, se você ainda não se sente confiante para prestar serviço referente àquela atividade que você está de fato exercendo, eu falo para vocês, primeiro, adquira conhecimento antes de você sair oferecendo aí, por exemplo, o serviço para o teu cliente, porque quando você tem conhecimento sobre aquilo, você acaba falando, você acaba explicando e você passa automaticamente confiança para o teu cliente. Agora, o que eu falo para vocês é vocês não oferecerem um serviço que vocês não tenham tanto conhecimento. Isso pode ser um tanto que, como é que eu posso dizer, aventureiro em tentar ir dessa forma, né? Oferecer um serviço que você não domina ou que você não tem tanto conhecimento. Então, uma coisa que eu falo aqui para vocês, gente, que se você não se sente confiante em prestar serviço, pode ser que você esteja falhando aí no conhecimento sobre aquela prestação de serviço. Mas se você tem aquele conhecimento e conforme eu falei aqui, dar o teu melhor, ser íntegro, enfim, não tem como dar errado, não tem como. Então eu falo uma coisa para vocês que vocês não podem pecar também, é essa parte do conhecimento. Então quando você oferece um serviço, você já tem que estar claro na tua cabeça o que você precisa saber, no caso, o que você tem de conhecimento sobre aquilo, porque quando você faz aí a negociação com o cliente, isso também acaba importando, né? Você saber negociar ali a sua prestação de serviço. E quando você não sabe direito o que você tem que fazer, acaba dificultando, né? Então você já não vai criar aquela confiança ali também com o teu cliente. E muitas vezes o cliente percebe isso. Então uma coisa que eu falo para vocês é que vocês não podem falhar no conhecimento. Então se vocês não se sentem hoje confiantes em abordar o cliente para de fato apresentar a tua prestação de serviço para ver essa contratação, o cliente muitas vezes pode perceber ali, no caso, quando você não tem tanto domínio. Então, isso acaba interferindo também na negociação da sua prestação de serviço. Então, eu falo para vocês aqui que para vocês, de fato, apresentarem uma prestação de serviço, abordar o cliente, você tem que saber o que realmente você precisa fazer. Então, uma das coisas que vocês não podem pecar aí, que a base é o conhecimento, certo? E ainda te digo, se você não encarar o mercado, quem que irá encarar por você? Se você realmente, no caso, deseja ser autônomo, você quer ser autônomo e você quer faturar muito mais que outros colegas de profissão que estão como contratados na área, uma hora você vai ter que encarar o mercado. E quanto antes você começar, gente, melhor. Você precisa passar por isso. E você vai assim pegando jeito. Então, acho que a dificuldade maior, acho que talvez as pessoas sejam justamente nesse primeiro contato, né? Mas, gente, com essas dicas aqui que eu dei pra vocês nessa aula, eu tenho certeza, assim, que vocês vão estar craque, vocês vão estar preparados para abordar o cliente e saber o que fazer para fidelizar eles de fato. E o que fazer, então, para fidelizar? Então, trabalhe essa parte de captação, aborde esse cliente,
feche aí seu primeiro contrato e ofereça mais e mais serviços para esse mesmo cliente que vocês vão ter retorno. Uma das coisas que os clientes mais gostam, gente, é de ter controle dos custos, é de ter retorno financeiro, né? Não somente os clientes nessa área da construção civil, mas qualquer pessoa, né? Qual pessoa não quer acabar lucrando mais em seus negócios e ter, por exemplo, uma pessoa em específico para ajudar nesse controle, nessa redução de custos, né? Seja mexer em projeto, em metodologia construtiva, fazendo controle da execução, fazendo um orçamento ali com metas, né? De consumo de materiais, de contratação de mão de obra. Então, gente, qual empresa não vai gostar disso? Posso dizer aqui que você está aí com a faca e com o queijo na mão, gente. Não é difícil fidelizar um cliente. E conforme o exemplo que eu dei aqui para vocês no início dessa aula, eu falei para vocês de um cliente que vocês acabam fidelizando, vocês já conseguem ter aí vários contratos durante o ano. Você já vai estar tranquilo com a tua meta de faturamento no mês. E diferentemente, por exemplo, de projeto, quando você faz o projeto para uma obra, você entrega apenas um projeto para aquela obra. Então, a engenharia de custos nos dá essa oportunidade de fazer essa prestação de serviço para uma obra mais de uma vez, conforme eu falei para vocês nessas 3 frentes que eu sempre bato aqui, que é viabilidade, orçamento executivo e controle de custos. Então, olha só essa tremenda oportunidade que a gente tem, de a gente acabar aí agindo, né, prestando serviço durante a vida útil inteira de um projeto. Bom, gente, espero que tenha ficado claro aqui para vocês que não é difícil fidelizar um cliente. Acredito que a partir de agora vocês já sabem como fazer isso, principalmente nessa área que eu atuo, que é a engenharia de custos. E vocês viram, gente, que vocês têm que trabalhar em um cliente para vocês fidelizarem, que o resto, o caminho aí é só de colher os frutos. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, vou falar para vocês deixarem o like aqui e também compartilhem aí com os colegas da área, que isso é muito importante. Eu acho que esse tipo de conhecimento deve ser compartilhado e com certeza aí pode ajudar muitas pessoas a aumentarem aí as suas metas de faturamento, chegando a faturar mais de 10.000 na engenharia civil com essas dicas. Então é isso, pessoal, e até a próxima!